Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos no domingo, dia 6, quinto domingo da Quaresma. Ainda vivemos agora a semana do Saltério. E teremos diversas passagens hoje, diversos entendimentos hoje. Estamos repletos de materiais para a gente poder conduzir bem a nossa catequese. Então, pelo nosso cronograma, a Casa da Iniciação, a Vida Cristã, Crisma 1, primeiro ano, a Fé da Igreja. Em nosso cronograma, nós vamos o Tríduo Pascal. Dentro de o Tríduo Pascal, nós temos a leitura do encontro, que é Lucas 22, do 14 ao 19. Então, que vocês possam, à medida do possível, sempre ter essa orientação. Dentro do método IVC, Iniciação à Vida Cristã, a nossa Sagrada Escritura, o Jesus Palavra, o Deus Palavra, que está no meio de nós, e todos esses apetrechos, todas essas orientações que temos quanto materiais, para que possamos bem nutrir o nosso coração, o nosso entendimento e tudo aquilo que vai nos levar a caminhar na fé, amadurecer o nosso entendimento. O nosso catecismo da Igreja Católica, o entendimento que a Igreja tem, tá bom? Para que possa nos orientar melhor cada dia, mais e mais. Então, vamos na Sagrada Escritura, vamos em Lucas. Lucas 22, do 14 ao 19. Pois bem, nós temos uma oração para a gente iniciar o nosso encontro, para que a gente possa ter esse amadurecimento para a passagem. Senhor Jesus, Tu te entregaste à morte por nosso amor. O encontro contigo, ressuscitado dos mortos, mudou o coração e a vida das primeiras testemunhas da nossa fé. Ajuda-nos a encontrar-te, para que nos deixemos transformar pelo anúncio da tua ressurreição e possamos participar da tua alegria na vida eterna. Amém. Olha que forte essa oração, né? Então vamos lá. Agora fazendo a leitura da Palavra de Deus em Lucas 22, do 14 ao 19. Tá? A chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Que linda passagem, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, temos muitas orientações quanto à passagem. Temos muitos discernimentos quanto à palavra. E o que essa palavra nos diz? Nós temos no nosso encontro vários sinais. E o sinal, ele vem com esse objetivo, da gente ter uma visualização e buscar uma compreensão
daquele direcionamento, daquela palavra. E hoje, na palavra, ela vem falar exatamente dessa Páscoa. O quanto Jesus, ele ansiosamente esperava com os seus discípulos, depois se tornando seus apóstolos, e depois com a sucessão apostólica, chegando até nós hoje, com a pessoa do Santo Padre Papa Francisco. Então a sucessão, aquelas pessoas que estavam reunidas com Cristo, Cristo ansiava partir o pão, partir também o cálice. Jesus já amargamente já falava que esse partir era ele mesmo, que em um determinado momento bem breve ele não estaria mais entre eles, que isto que estava sendo feito, assim como nós estamos em nossa catequese, que isso possa ser uma forma que a gente possa repetir, mas não uma repetição qualquer, a gente repetir de uma forma de fazer memória ao Cristo. Então tudo aquilo que a gente tem enquanto estudo, que possamos viver de uma forma de fazer memória e dada a Ele, ao próprio Cristo. Tá? Então, nós temos algumas questões. O que Jesus fez? O próprio Cristo, ele se repartiu entre os apóstolos, entre seus discípulos. Ele ansiava estar com eles, estava nessa ceia. Então, ele ardentemente no seu coração, ele pedia para estar aquela Páscoa com eles. Jesus, ele fala essas palavras aos seus apóstolos. É um direcionamento para aqueles que estão naquele local presentes. E é interessante que Jesus ergue o cálice, só que nesse momento é muito interessante que a Santa Igreja ela ensina que o erguer o cálice é o momento ao qual o próprio Cristo ele se desdobra ao Pai, eleva os olhos ao Pai e pede a bênção daquele cálice. Então aí a gente vai ver o princípio, o início onde Jesus coloca a transubstanciação, que o Cristo, quanto homem, eleva os olhos ao Pai divino e pede a bênção, que é a própria presença do Espírito Santo. Então vemos a pessoa da Trindade, uma pessoa em três distintas. E é interessante que ele reparte o cálice entre os seus. E a mesma coisa é dada ao pão. O pão partido é levado, santificado, com a elevação ao Pai e a graça do Espírito Santo, de novo a representação da Trindade Santa. Aquele partir do pão não é apenas mais pão, mas aquele pão se torna carne. Assim como o cálice, ele não é mais vinho, ele é o novo vinho. Ele é o próprio sangue do Cordeiro, o sangue do Cristo. Então são direcionamentos que temos, tá? Então essas perguntas elas nos levam a ter uma interiorização, buscar um pouco mais esse interior meu que eu possa identificar com o Cristo. E assim o Cristo buscará a sua identificação conosco. E aí então nós temos algumas questões sobre o tríduo. O tríduo pascal, ele vem com recordações muito importantes. A Quinta-feira Santa, por exemplo, é a ceia do Senhor, assim como temos essa repetição. É onde é instituído a Eucaristia, o corpo do Cristo. O sacerdócio que é eminente dado aos seus apóstolos. Fazer isto em memória de mim. Só porque o fazer isto não é para qualquer um. Senão a porta estava aberta e todos estavam lá. Todos aqueles que seguiam Cristo. Mas não. Somente os apóstolos. Detalhe. Os 12. Tudo bem? Nessa cerimônia é interessante que na quinta-feira é o momento onde Jesus ele se lança ao chão de joelhos com uma talha, uma vasilha, lava os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos
Então é você tirar toda a mácula, é lavar. O sentido da água nesse momento é a purificação dos seus. Então o próprio Deus, que é Cristo, que é homem, então aquele que se fez homem, fez todos os momentos quanto homem. Ele lava os pés dos seus. Ele faz com que eles se preparem para essa Páscoa que está recente, a chegada. E é bem importante porque é a última ceia. A última ceia que aqueles que ali estão ceiam com o próprio Cordeiro, o próprio Cristo. A Sexta-feira Santa, na sequência, é onde vai acontecer a paixão e a morte. A paixão é um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento que o próprio homem também se coloca quanto pessoa, o Cristo se coloca quanto pessoa. A mazela da dor, a mazela da dúvida, quanto não, no Jardim das Oliveiras, a agonia que Jesus vivia, como não na cruz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Se esta for a tua vontade, que seja feita a tua vontade e não a minha. Olha que interessante. Então aí temos o sábado. Olha, Jesus morre na sexta. O preceito da sexta, às 5 horas da tarde, a morte de Jesus, Jesus morre na sexta. O sábado, a sexta, a tarde da sexta. A tarde para a noite, de sexta para sábado, então já é outro dia. Então, sexta, sábado. Entende? E o sábado, à tarde, para o domingo de madrugada ou amanhã do domingo, terceiro dia. Muitas vezes temos algumas referências assim quanto ao tempo que Jesus coloca, né? É um pouco difícil de entender, mas a cultura judaica, ela tinha essa experiência. Um dia sendo 2 períodos no dia. O período manhã, o período noite. 2 períodos em um dia. Entende? Então, vamos lá. O sábado, Jesus morre. O sábado é um momento de descanso. Descanso do corpo, descanso da alma. É o descanso também do silêncio que a igreja se procede. É a espera. Aquele sepulcro onde sabemos que o Cristo está. E a noite do sábado é comemorado a vigília pascal. Porque a noite do sábado a gente está esperando que ao virar da noite o Cristo já ressuscitou. A vigília que é dada se dá a vigília pascal. É o momento forte desse tríduo, esses 3 dias. A noite da luz, o tríduo pascal, essa vigília, é a vigília das luzes, dos luzeiros, onde a igreja ela canta a vitória de Cristo sobre a morte, sobre as trevas, sobre o pecado. Ele é exultado. Essa exultação, ela é dada com o anúncio, a ressurreição. Não é uma coisa qualquer, entende? É muito forte. Temos a bênção da água batismal e o fogo novo. É interessante que nesses dias, normalmente os catecúmenos, aquelas pessoas que vão se batizar, crianças, jovens, adultos, se batizam todos na fogueira santa. Dá-se o fogo novo. E ele se acende pelo fogo da chama do círio pascal, que a gente vai falar já já. E essa chama, ela é para orientar toda a igreja em todo o tempo. As igrejas, até o fim do tempo pascal. Então, a importância da vela, do luzeiro, do círio pascal. O domingo de Páscoa, ele é a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vencedor da morte, vencedor do pecado, vencedor das trevas. Olha que forte.
tempo pascal é a festa da Páscoa que se estende até a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Então vemos, na celebração da quinta-feira, Jesus eleva o cálice, eleva a hóstia consagrada e pede a bênção de Deus com a presença do Espírito. Jesus, ele morre, padece e ele ressuscita no domingo, a ressurreição. Passa-se 50 dias com seus apóstolos depois da morte, ressurreição. É interessante, né? E depois ele vai aos céus. Junto o Pai, junto o Filho, junto o Espírito Santo, ele muito bem ele vai narrando. Eu devo voltar ao Pai para que o Pai possa enviar o Espírito Santo sobre a igreja, que é o episódio do cenáculo, onde o Espírito Santo adentra no espaço e enche todos com o Espírito Santo. Então são celebrações, né? As celebrações que no domingo é o dia da ressurreição. Então nós não tiramos o preceito do sábado, que é o descanso, para a alegria e a glória do domingo com a ressurreição do Cristo, do Deus, do Emanuel, Deus conosco. A presença do Pai e a presença do Filho. Tranquilo? Agora temos um direcionamento quanto ao catecismo. O catecismo da Igreja Católica, no número 1169, diz: a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras. É a festa das festas. A solenidade das solenidades. Como a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos. O grande sacramento, a Eucaristia. Santo Atanásio a denomina o grande domingo. Olha a importância da Páscoa. E todos os domingos. É a repetição desse ciclo. Então Jesus ele ressuscita todos os dias para nós, em nosso coração. E a importância do domingo, o preceito ao qual Jesus ressuscita. Como a Semana Santa é chamada no Oriente a grande semana, como nossos irmãos a chamam. O mistério da ressurreição, no qual Cristo esmagou a morte, penetra nosso velho tempo com sua poderosa energia, até que tudo lhe seja submetido, tudo seja cumprido até o último dia. E aí nós temos também símbolos. Olha só, falamos da pia batismal. A pia batismal, água, batismo. Falamos na Quinta-feira Santa, a celebração do lavar pés. Água. E nós temos também a questão que essa água, que é um ponto, primeiro sinal, recorda o batismo que dá vida nova ao ser humano. Através da água batismal somos sepultados para o pecado e ressuscitados em Cristo para uma vida de graça. E os ovos? É interessante. Nas culturas antigas, o ovo recordava o começo da vida, a geração, a fecundação. Assim como Cristo foi gerado no útero de Maria, assim temos aquele objeto. O útero é aquele que envolve a criança. Então, tem-se esse direcionamento. Os cristãos primitivos do Oriente foram os primeiros a dar ovos coloridos na Páscoa, simbolizando o nascimento para a vida nova da ressurreição. Nos países da Europa, costumava-se olha só, interessante, aí já entra nos tempos contemporâneos, né? Costumava-se escrever mensagens e datas nos ovos e doá-los aos amigos. Interessante, né? É um símbolo da vida nova, da Páscoa. E o círio pascal, que é a vela, assim como vemos muito no presbitério, ao lado da mesa do altar. É preparado, abençoado, aceso e conduzido à igreja na noite
da Santa Vigília Pascal. Olha a importância, gente, dos sinais, dos símbolos. A cruz encravada no círio, cada ponto que é colocado, lembra a cruz de Jesus Cristo. As duas letras colocadas no alto e embaixo da cruz são o alfa e o ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Indicam que Cristo é o princípio e o fim de tudo. Os números do ano corrente afirmam que Jesus é o Senhor do tempo, daquele tempo. Entendem? Então por isso que é cravejado na vela do círio. Os 5 grãos afixados à cruz simbolizam as 5 chagas de Jesus Cristo. Então vejam bem. As chagas de Cristo. 2 aos pés, 2 às mãos e 1 ao lado aberto. Tranquilo? E aí, agora a gente vai desenrolando para a nossa finalização. Agradeço, tá, a presença daqueles que conseguiram acompanhar, que possam acompanhar cada vez mais os nossos materiais que serão divulgados para a catequese, as capelas e todos os colegas e catequistas que possam utilizar. E vocês crismandos também que estão em uma etapa catecumenal de preparação, seja no batismo, seja na Eucaristia e seja também na unção do crisma. Amém? Então, com uma oração breve, vamos receber uma oração e a bênção para agradecer a Deus, pedir a sua bênção, a sua força, que possamos seguir em frente. Oração. Ó Cristo ressuscitado, fica ao nosso lado nos caminhos da vida, renova o nosso desejo de proclamar Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos abra nossos olhos para que Te reconhecer. Que a Tua ressurreição renove a nossa vida até o dia em que nos encontraremos todos juntos na casa do Pai. Amém. Vamos receber a bênção de Deus? O Senhor da Páscoa nos abençoe e nos guarde. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus.